vocês entenderam que emagrecimento é uma coisa delicada, né? Emagrecimento estético é uma coisa mais delicada ainda. E é delicada porque tudo que coloca a tua caloria abaixo ameaça o teu músculo antes de ameaçar a tua gordura. Agora você ficou preocupado, né? Por que isso acontece? O tecido gorduroso, pessoal, ele é um tecido de baixo metabolismo que é feito para reservar energia. Na verdade, ele não é feito para isso. Na verdade, a gordura é feita para transformar a energia de sobra em gordura em energia térmica, para fazer com que a gente regule, por exemplo, nossa temperatura quando a gente está dormindo. Agora, quando existe resistência à insulina e quando existe um nível de insulina muito alto, esse tecido gorduroso ele ganha outra capacidade, que é assumir a função de tecido de reserva. Claro, quando esse processo de ganho de gordura ele é muito rápido, todos os tecidos eles começam a ter essa função. Então, o fígado faz isso, e aí vocês escutam falar de esteatose hepática. O músculo faz isso também, e aí a gente tem doença gordurosa muscular. Isso é um sinal de péssima qualidade metabólica. Enfim, o tecido gorduroso ele é um tecido de baixíssimo metabolismo, então ele não consome muito para ficar ali guardando esses estoques de energia. Já o músculo é um tecido de altíssimo metabolismo e de renovação constante, coisa que o tecido gorduroso não é. A célula de gordura, pensa numa bolinha, você vai ter ação de lipase lipoproteica, insulina, cortisol. Essa bolinha vai inchar com energia. Você vai ter ação de hormônios contrarregulatórios, essa bolinha ela vai murchar. O músculo não é assim. O músculo ele é destruído e refeito todo santo dia. E uma taxa que para mim é extremamente rápida, é de 1 a 2% por dia. Se você treina, essa taxa é mais rápida, 2%. Se você é sedentário, essa taxa é mais lenta, 1%. Ah, é por isso que sedentário perde menos músculo parado do que o treinado? Sim. Por que a pessoa treinada ela perde mais músculo quando ela fica parada se comparado a um sedentário? Porque o sedentário ele não tem essa taxa de produção tão alta. Então o corpo não tem a mesma taxa de renovação e, portanto, ele tem uma taxa de reabsorção muscular mais baixa. Já a pessoa que treina para reconstruir o músculo, a taxa de ressíntese dele é muito alta. Isso quer dizer que eu tenho que construir na mesma velocidade que destruir. Ou melhor, eu tenho que destruir na mesma velocidade que eu vou construir esse músculo. Então faz parte do nosso metabolismo, quando a gente treina, ter taxas de consumo muscular também altas. Por isso que a gente para de treinar. Especialmente por isso que quando a gente usa métodos de perda de peso rápido, independente daquela que seja, a massa muscular vai sofrer mais. Ah, mas a gente fez isso com fulano e fulano não perdeu massa muscular. Ele treinava ou não? Ele não treinava. Então, o que entra aí é a taxa de degradação muscular. Como que a gente mede isso no consultório? Dá para medir isso, dá para você ver o que a pessoa está fazendo. E normalmente essas pessoas que são submetidas a essas condições hipercatabólicas, né? Por quê? Porque você está tirando energia até daquilo que é o gasto basal. Tem muita gente que calcula a partir do gasto basal e fala assim, eu vou tirar a caloria do gasto basal e aí eu vou conseguir emagrecer. Você não precisa fazer isso em primeiro lugar, mas a gente vai chegar lá. E que é justamente o que a gente não faz no emagrecimento estético. Mas a pessoa, ela faz um cálculo lá de metabolismo basal, dá 2.000 quilocalorias. Ela vai lá e programa no ChatGPT uma dieta de 1.800. Ah, beleza, estou fazendo um déficit de 200 calorias por dia. Então, você está tirando caloria daquilo que é a sua necessidade para sobreviver. É como se você tivesse um carro que fosse gastar 100 litros de combustível para fazer uma viagem e você só coloca 80. Diferente do carro, nosso organismo não para. E ele vai ter que tirar esses 20 que estão faltando de algum lugar. De onde ele tira? Ele tira isso da musculatura. Começou a entender agora? Então tá bom, então vamos seguir daí. Então por que quando você fala de fazer um físico mais legal, quando você fala de trabalhar a tua forma física de forma positiva, de forma estética, por que você fala em ser lento? Porque se você pisar muito no acelerador, você vai perder peso, porque justamente massa muscular está indo embora. E a ideia é que você seja capaz de fazer
um controle alimentar em que você tenha acima da taxa basal para você não consumir tecido que seja precioso, só a gordura que está sobrando. Só que gordura perde devagar. Do mesmo jeito que ninguém engorda do dia para a noite, a gente reganha, mas ninguém engorda do dia para a noite. O processo de engordar, ele demora anos e às vezes décadas, tá? A menos que você tenha um evento catastrófico nisso, um acidente, uma doença, pessoa acamada, doença metabólica. Aí é diferente, você engorda mais rápido. Mas vamos supor condições normais, que você tenha uma rotina alimentar, por exemplo, que seja uma rotina alimentar que é marcada por picos de consumo de energia e é também pipocada de vales de consumo de energia, né? Então você faz lá, durante o dia, você faz 2 refeições por dia, ah não, tá bom. E aí o que você começa a fazer? Você passa o dia sem comer e à noite você come bastante. No momento que você passou sem comer, o teu corpo ele cria uma forma, ele cria um momentum para que quando você consome energia, ele guarde com mais facilidade. Você está ensinando o seu corpo a engordar. E quando você come bastante, você enche esses estoques de reserva energética da forma que você ensinou para ele que no dia você precisa. O problema é que com o tempo a gente vai comendo um pouquinho cada vez mais, ou aumentando a caloria um pouquinho cada vez mais, até porque o nosso paladar muda. E muitas vezes a gente migra de uma alimentação saudável para uma alimentação hiperpalatável. O que é isso? São as coisas gostosas porque se tornam guloseimas. Se você olhar, por exemplo, comida japonesa mesmo, não é um paladar que todo mundo aceita. Agora, se você pegar, por exemplo, um McDonald's, se você pegar um fast food qualquer, você vai ver que é mais fácil da pessoa aceitar do que o que é uma alimentação que é menos frita, que é com menos tempero, que é com menos flavorizante. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?